Bom, meu nome é Mônica, eu sou Soler Rosa Cruz há quase 5 anos, talvez um pouco menos, 4 e alguma coisa. Também sou uma ávida leitora, estou enchendo o saco de um monte de gente, lendo pra caramba o tempo todo. Eu não consigo ficar muito parada. Então, até uma informação importante a respeito dessa construção que a gente vai tentar fazer aqui hoje, é que essas ideias, né, têm bases em muitas tradições, em em muitos livros, porém eles foram acumulados de informações que eu achei interessante, que eu vivenciei elas na minha vida, consegui, de certa forma, verificar a sua plausibilidade, digamos assim, né? Que elas são coerentes, plausíveis e que, de fato, existe alguma realidade naquilo que a gente vai conversar. Então, uma coisa que também é importante se dizer é que essa não é uma visão da Rosa Cruz. Eu falo, essa conversa está sendo, sim, divulgada através do canal da Capítulo Rosa Cruz, a Morte de Jundiaí, mas essa não é a ponto de vista, a perspectiva da Rosa Cruz. A Rosa Cruz, a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, ela é uma ordem esotérica que você pode conhecer através do site amorc.org.br, salvo engano, e lá você pode ter acesso a todos os conteúdos, todos os ensinamentos da ordem, inclusive se você, porventura, definir por ser membro, você pode ter acesso às monografias, onde todo a, a filosofia e conhecimento Rosa Cruz te é explicado através de uma metodologia de ensino que você estuda em casa e também é convidado a participar das reuniões semanais que antes da quarentena ocorriam presencialmente, mas que agora, porventura da situação da pandemia, nós estamos realizando toda semana através de reuniões online. Boa tarde a todos que acabaram de entrar. Eu comecei agora há pouco, espero que todos tenham conseguido me ouvir bem. Tá todo mundo me ouvindo? Eu tenho a sensação de que eu falo muito baixo. Aqui tá ok. Tá ok? Tá ótimo. Perfeito. Então, eu vou começar a explanação, já que as primeiras avisos foram dados. A gente vai entrar, então, agora na palestra em si. Bom, percepções da realidade, Matrix. É interessante no filme, Matrix, o Morfeu disse a Neo que ninguém pode te explicar o que é Matrix. Você precisa ver por você mesmo. Provavelmente todos aqui conhecem, já viram esse filme. Matrix foi um sucesso de público e crítica e que continua reverberando até hoje, mais de 20 anos depois. E não é por acaso. O filme traz uma mistura de filosofia, psicologia, sociologia, misticismo, religião, cultura pop, punk, tecnologia e, óbvio, um enredo envolvente. No campo da religião, o filme faz apologia ao hermetismo, cristianismo, budismo, hinduísmo, cabala judaica, ao gnosticismo que eu pude identificar. No campo da filosofia, ele faz referência indubitável a Sócrates ou a Platão, se você não acredita que ele existiu, e seu mito da caverna, já que a própria história é claramente uma adaptação. Mas meu interesse com essa palestra não é tanto falar sobre o filme. Há muito conteúdo disponível a este respeito e artigos, livros, palestras muito interessantes disponíveis na internet. Duas que eu sugiro, que são muito bacanas, né? Uma que fala da perspectiva psicológica e outra que fala da perspectiva filosófica, é a palestra do Bernardo de Gregório, um psiquiatra, falando no canal Namu, e da Lucilena Galvão, uma filósofa, falando no canal da Nova Acrópole. São bastante interessantes, muito ricas, e recomendo a todos que estiverem aqui assistindo também assistir. Mas o que é interessante a respeito do filme é que ele vai nos munir de um amparo linguístico
ou seja, de verbetes e palavras de compreensão fácil e que nos possibilita transmitir conceitos que, de outro modo, seriam muito difíceis de comunicar. Mas, para começar, vamos falar do próprio título da matéria, dessa palestra, né? Matrix. Veja, não é preciso muito esforço para que nós compreendamos o conceito de Matrix. Ele, uma vez que nós tenhamos assistido o filme, claro, né? Matrix seria uma construção artificial de uma realidade aparente que a nossa mente compreende como verdade. Eu vou passar aqui um videozinho para a gente começar essa explanação. Todos estão vendo aqui o vídeo? Sim? Perfeito. Sim. Sente-se. Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neo? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Deixe que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Bom, só para a gente ter uma pequena introdução aqui. Deixa eu retornar aqui a apresentação de slides. A questão que se coloca é, uma vez que nós conhecemos o conceito, é que seria possível nós estarmos vivendo em uma Matrix? Veja, muitos filósofos, cientistas, matemáticos têm se debruçado sobre essa hipótese. O filósofo e matemático professor da Universidade de Oxford, Nick Bostrom, por exemplo, em um artigo de 2003, cunhou o conceito de substrato independente. A consciência e a inteligência poderiam se manifestar por meio de diversos suportes, inclusive um supercomputador senciente que conteria toda a simulação cósmica. Ou seja, a consciência não atrelada especificamente à experiência humana, mas a outros suportes, a outras bases. Richard Terili, diretor do Centro de Computação e Design de Automação no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em 2012 propôs, baseado na lei de Moore, que calcula o avanço tecnológico ao longo dos anos, ele propôs a teoria de que o universo poderia ser uma avançada e metafísica versão de um game de computador como The Sims. Em 2012,
físicos da Universidade de Cornell publicaram um artigo Constraints on the Universe as a Numerical Simulation, ou Restrições sobre o Universo como uma simulação numérica, em que eles defendem a hipótese de que o universo é uma simulação computacional finita. E a gente vai falar mais sobre isso mais tarde. Em 2008, o Instituto de Ótica Quântica e Informação Quântica, o IQOQI, em Viena, determinou que a realidade objetiva não existiria por si só, passando somente a existir quando conscientemente observada. E essa é a perspectiva da teoria quântica. Gente, como é que eu passo aqui? Aqui. O observador de um fato influencia em como este fato é percebido. De fato, durante as realizações de experimentos, a presença de um observador efetivamente influencia o resultado das medições. Na Escócia, a Universidade Heriot-Watt, eu acho que é assim que se fala, criou um experimento publicado em 2019, ou seja, ano passado, provando que no nível quântico não há fatos objetivos. Então, nós podemos admitir essa possibilidade de que não há fatos objetivos? Se podemos, como podemos concluir acerca da veracidade de algo ou da sua realidade? René Descartes, filósofo, matemático, físico francês, se questionou exatamente sobre isso já no século XVII. Gente, estou com muito frio, deixa eu fechar aqui a janela. Muito antes desses artigos científicos, ele se perguntou a respeito da validade e das evidências que poderiam comprovar a verdade. Porque devemos confiar nas informações que colhemos no meio da natureza, já que tudo passa pela interpretação dos nossos 5 sentidos? Para ele, tudo o que olhamos, escutamos, cheiramos, tocamos ou saboreamos só pode ser analisado pela consciência quando passa pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos, pela nossa boca, tato, nariz. Isso lá em 1700. Hoje nós sabemos que a interpretação ainda é mais questionável. Nossos olhos só captam a imagem. Essa informação captada é processada no cérebro, que vai interpretá-la de acordo com as informações já presentes na memória. Em termos de sombra, perspectiva, profundidade, por exemplo, o cérebro tende a buscar premissas baseadas naquilo que ele já viu. Tem uma série de documentários muito bacanas no National Geographic que fala sobre as ilusões da mente, né? Enigmas da mente é o nome da série de documentários, que eu recomendo para que vocês entendam melhor como o nosso cérebro nos prega peças quando analisa informações. Veja, como eu disse, o cérebro tende a buscar premissas para construir uma interpretação baseada naquilo que ele já tem na memória. E essa mesma, vamos dizer, fenômeno acontece em relação aos sons e em relação aos cheiros. Ou seja, a informação captada pode ser distorcida no cérebro, que contém lembranças, preconceitos, medos, desejos, sentimentos, de modo que a percepção necessariamente não é equivalente à realidade. Vou dar exemplos. Um local pequeno vai parecer minúsculo para um claustrofóbico. Uma aranha minúscula vai parecer maiúscula para alguém que sofre de aracnofobia. A depender da sua história, das suas experiências, você vai avaliar uma determinada situação de uma maneira A, B ou C. Para além disso, essa interpretação feita no cérebro, ela pode ser direcionada, de certa forma, cooptada. Ou seja, o cérebro é educado sobre como interpretar determinada informação. Vou explicar melhor. Nós fomos educados a saber o nome das coisas, das cores, dos objetos, dos animais, qual alimento combina com determinada bebida, quais as melhores formas de realizar determinadas atividades, quais sentimentos estão associados com determinadas situações. Conclui-se que, além da interpretação ser pessoal e intransferível, perdão, vou voltar um pouquinho.
Essa educação, ela pode ser direcionada para que você vincule algo que você vê com um determinado sentimento ou com uma determinada percepção. É por isso que muita gente vê muita distorção de interpretação hoje, por exemplo, na mídia e na própria discussão política a respeito de como pessoas diferentes veem de modos diferentes o mesmo fato. Porque a forma como elas interpretam foi cooptada, seja por um lado político ou pelo outro. Então, conclui-se que, além da interpretação ser pessoal e intransferível, ela pode ser distorcida, ela pode ser direcionada. Como a gente pode confiar, então, que todas as pessoas recebam e percebam os estímulos da mesma forma, permitindo que uma verdade se torne válida para todos? Ou mesmo que essa verdade é real, dado que os observadores poderiam todos ter sido educados a perceber as mesmas coisas da mesma forma. A conclusão lá de Descartes foi que apenas somos capazes de duvidar dos nossos sentidos através do pensamento, pois estamos vivos para receber esses estímulos. Ter convicção da nossa existência, portanto, seria a única coisa da qual nós não podemos duvidar. Ou seja, penso, logo existo. Não que o pensamento em si esteja correto, mas o pensar é aquilo que, digamos, confirma a minha existência. Aqui eu trouxe um trecho do Evangelho da Verdade que eu acho bastante interessante. Esse é um manuscrito encontrado em Nag Hammadi. Ele fala o seguinte: os humanos eram ignorantes do que não podiam ver. Havia muita ilusão, muitas ilusões, como se eles estivessem mergulhados no sono e se encontrassem em pesadelos. Eles estavam fugindo, perseguindo outros, envolvidos em ataques, caindo de lugares altos ou voando, mesmo sem ter asas. Quando acordam, eles não veem nada. Ao deixar a ignorância de lado, não estimam suas obras como coisas sólidas, mas as deixam para trás, como um sonho. Bom, ninguém pode explicar o que é Matrix. Você precisa ver por você mesmo. A questão que se põe é assim: nada do que qualquer um possa te dizer pode te convencer de que, na realidade, o que você vê com seus olhos, o que você sente com seu corpo, com seus ouvidos, não existe, não é real. Para que você se abra para essa ideia, como algo concreto, você precisaria realmente experimentar uma certa dissonância cognitiva, para que em que aquilo que você sente não e aquilo que você vê, você perceber nitidamente que elas não se coadunam. É um sofrimento para a mente, digamos assim, entrar numa circunstância como essa. Então, é muito bonito a gente falar, né, de Matrix, de percepções de realidade, de que isso que a gente vê não existe, etc. e tal. Mas você só se abre efetivamente para isso como uma possibilidade quando você vê por você mesmo. O que usualmente acontece é que nós usamos o nosso intelecto para justificar ou buscar justificativa para aquilo que nós percebemos, inclusive para essa dissonância cognitiva em que os nossos sentidos não estão de acordo com a realidade. Nós usamos o nosso intelecto para justificar tudo o que acontece na nossa vida, mas nós nunca abrimos mão da possibilidade de que nós não saibamos o significado daquilo que nós estamos vendo, sentindo, ouvindo, ou que aquilo de fato não esteja acontecendo. Veja, nunca vai faltar argumentos para embasar uma justificativa ou uma percepção. Então, eu não quero convencer ninguém aqui de que nós estamos numa Matrix.
Mas vamos partir do pressuposto de que nós todos consideramos que nós sim vivemos numa Matrix. Vamos fazer um exercício intelectivo, que eu creio que é muito, muito relevante, partindo do princípio de que nós já tomamos aquela pílula vermelha e que nós, de repente, nos deparamos com essa nova realidade. Bom, no deserto do real. O real é algo interessante. Bom, nós somos Neo. Nós acabamos de tomar a pílula vermelha e agora nós queremos saber o que é real. E nesse momento a gente vai se afastar um pouco da metáfora do filme, porque ela infelizmente não nos apresenta o conceito de real. Quando a gente vê o filme, a trilogia especialmente, a gente acredita que ali eles trazem a realidade como uma metáfora ao mundo espiritual. Só que essa não é a realidade, não é o real. Essa metáfora que ele está trazendo ali, na verdade, é dos diversos planos da existência. Então, vamos falar um pouquinho disso. Por que eu digo que o filme está falando de um novo nível de realidade? Só para a gente entender, tá? No primeiro filme, vamos buscar na memória, que eu não vou conseguir passar para vocês o filme, o trecho. Neo pergunta para o menino budista sentado na sala de espera do oráculo como é que ele conseguia dobrar a colher, deformar a colher. A resposta que o Neo recebeu foi que ele podia deformar a colher porque ele conhecia a verdade. A colher não existia. O Neo desenvolve esse conhecimento, ele passa a acreditar naquilo, ele passa a perceber isso e ele vira um super-homem dentro da simulação Matrix. No segundo e no terceiro filme, o que a gente vai ver é que ele começa a ter superpoderes também fora da Matrix, ou seja, fora da simulação. Ele consegue movimentar objetos